Você gosta de cantar na igreja? Gosta de ministrar? Faz parte do ministério de louvor? Ou simplesmente você gosta de cantar para louvar a Deus? Mas você sente que a sua voz já não é a mesma. Quando você começou lá atrás, a sua voz era uma e agora a sua voz é outra. Sente que a sua voz já perdeu os agudos quando você vai cantar. Sente também aquele pigarro que incomoda, uma voz que cansa muito fácil e no final do culto, ela já está desaparecendo. Nesse vídeo eu quero falar para você tudo sobre a voz envolvendo o canto gospel e a ministração. Eu sou a doutora Sabrina Farnese, eu sou médica laringologista e eu quero convidar você a vir comigo, a saber todas as dicas e a saber tudo sobre a voz no canto gospel. Voz no gospel. Muitos cantores gospel, muitos ministros, eles se utilizam das mesmas técnicas ou da mesma maneira de usar a voz e possuem e acabam tendo lesões e situações com a voz muito similares, né? Uma característica aí do gospel é cantar pela manhã, cedinho. Normalmente os cultos nos domingos são bem cedo. E normalmente não há esse costume entre o público gospel. Eu sei porque eu também sou cristã desde nova, então eu sei muito bem como os cultos, as ministrações e como muitas vezes o domingo, por exemplo, né, que os cultos são pela manhã e o ministério de louvor, ele sempre tem que estar já preparado para começar o culto e muitas vezes para animar, né, porque a gente está com soninho, está cansado e o ministério de louvor é que vai sacudir, que vai botar a gente para cima. Então normalmente 7 da manhã, 9 da manhã, os primeiros cultos, 11 da manhã, e a gente está meio dormindo ainda. Da mesma maneira as pregas vocais ainda estão dormindo, elas estão cansadinhas porque estão acordando. Então precisa ser feito alguns exercícios aí de aquecimento vocal. É a primeira coisa que deve ser feita ali, se você canta na igreja, se você é do gospel ou se você é um pastor e gosta e precisa realmente ministrar, você tem que aquecer a sua voz, porque de manhã a sua voz está dormindo juntamente com o seu corpo. Então, muitas vezes você não tem condições aí para ter um acompanhamento profissional, até um fonoaudiólogo, alguém para te ajudar. Mas eu vou dar alguma dica para você, uma dica legal, que é você aquecer todo o seu corpo, para você despertar suas pregas vocais e começar a cantar e começar a louvar. Algo muito interessante é você fazer exercícios normais, exercícios físicos, né? Exercícios de polichinelo, você ficar ali se exercitando, você ficar correndo, pulando um pouquinho, dar uma acordadinha nas pregas vocais, para que elas comecem aí a poder ministrar, cantar sem nenhum perigo. Beber água durante os cultos, isso é muito interessante. Você tem que colocar aí um copinho de água, tá sempre bebendo. Outra coisa também que é muito comum é não saber usar o microfone. O gospel, tanto os ministros quanto os cantores muitas vezes se utilizam mal dos microfones, né? Usam os microfones muito longe, né? Não bota mais próximo da boca, não tem mais higienização adequada dos microfones, o retorno é muito ruim. Outra coisa também, raramente você vê um ministério de louvor que os ministros de louvor, os cantores, têm aqueles monitores, né, com retorno. Normalmente o retorno é de chão, de piso, e são muito ruins aí pro cantor conseguir realmente identificar o que ele está cantando, para poder não fazer tanto esforço aí com a voz. Algo muito comum aí entre o ministério de louvor e entre as mulheres que gostam de cantar na igreja são os nódulos vocais. Os nódulos vocais, eles são muito comuns nas mulheres e principalmente naquelas que ministram junto com o canto. Cantar e ministrar são duas regiões muito diferentes, principalmente no gospel, porque envolve emoção, envolve lágrimas, né? A voz mais embargada, o nariz mais tapado. Então envolve tudo isso na hora aí de cantar e de ministrar. Quando você canta e ministra, você deve saber os dois locais que são bem diferentes. Então, para você saber apoiar, fazer aquele apoio respiratório na hora de ministrar, você vai ter que saber entrar na ministração de maneira correta.
existe uma situação bem interessante que é a do ataque vocal brusco. Isso acontece muito aí com os ministros, acontece muito com as ministras de louvor, porque na hora que elas vão pregar e começam, elas já começam no grito, já começam... Estão cantando e já começam gritando na hora de ministrar, de falar da palavra. Então não há nenhum tipo de preparo, não há nenhum tipo de aquecimento para aquilo, não há nenhum tipo de hipertrofia muscular para que ela consiga fazer esse tipo de apoio, de ajuste. Então é bem difícil, porque a prega vocal ela sai de um estado muito agudo, né, muito distendido, para um muito grave e assim sucessivamente, com vários choques das pregas vocais. Quando você sai dessa região para outra, é como se as pregas vocais fizessem assim, ó. Então esses choques, eles normalmente são no meio da prega vocal, no meio da prega vocal. Então no meio seria aqui, ó, eles chocam aqui. Então as mulheres têm os nódulos vocais, por causa desses ataques vocais e porque faz muito esforço, elas batem no meio das pregas vocais e fazem a fenda em ampulheta. A fenda em ampulheta nada mais é isso, uma fenda aqui e uma fenda embaixo. Então isso é comum nas mulheres do canto gospel. Os homens é um pouquinho mais difícil os nódulos, porque os homens têm as pregas vocais maiores, não são tão pequenas como as das mulheres e das crianças. Então os nódulos são menos comuns. No caso dos ministros, nós vemos dois tipos diferentes de lesões. Três tipos. Nós vemos os cistos, não é incomum você ver ministros aí do pentecostal, que são mais pentecostais, que tenham cistos das pregas vocais e uma vermelhidão intensa das pregas vocais, causadas realmente pelo volume da voz muito alto, né? Essa questão dos ataques vocais bruscos no homem, né? Na voz masculina. Então você gera essa hiperemia, que a gente chama vermelhidão das pregas vocais e cistos. Outra situação é a laringite crônica. O que é laringite crônica? É aquele ministro que tem aquele pigarro constante, aquele pigarro que não passa, que é como uma cola, que fica um chiclete, aquele negócio agarrado, ele fica pigarreando, porque fica com aquela laringite crônica, porque não sabe usar a voz muito alta, fala muito alto, ministra muito alto, e as pregas vocais sofrem e vão inflamando. Então elas começam a ter secreção, e essa secreção gera o pigarro. E existem também umas lesões que a gente chama da mucosa, chamadas de leucoplasia. Por quê? Leucoplasia de esforço, porque a prega vocal machuca. Ela fica tão ali sofrida que ela se machuca, e tem muitas vezes que a gente tratar desse pastor, desse ministro, para que a voz dele melhore. Também tem os pólipos acontecem aí muito mais comuns aí nos ministros do que até nas ministras. Os homens têm mais pólipos, eu vejo isso no meu consultório diariamente, que são sangramentos das pregas vocais contidos, e os pólipos deixam a voz também muito ruim, né? Muito ruim. Sobre o uso da voz, tanto para os ministros quanto para os cantores, os ministros precisam realmente de um acompanhamento, precisam ter um acompanhamento da fono, né? Do fonoaudiólogo. Eu não sou fonoaudiólogo, eu sou médica laringologista, vocês sabem disso, trato aí de voz artística, mas sempre tenho fonoaudiólogos trabalhando comigo, porque são anjos da minha vida, e eles ajudam muito os ministros nesse momento aí de projetar mais a voz, conseguir preparar mais, porque a demanda é muito grande e o volume muito alto. Então sempre quando o pastor, né, ele é pentecostal, ou ele faz esses ataques vocais bruscos, ele vai ter que ter um fonoaudiólogo aí com ele sempre, né, preparando, fazendo todo o trabalho para que as pregas vocais fiquem mais relaxadas possível, né, para que ele consiga ministrar. Sobre a questão também dos cistos, né? Muitas vezes cistos são lesões cirúrgicas, pólipos também, mas os ministros muitas vezes não ligam, né? Nem tanto para os pólipos ou para os cistos, porque a voz é mais grave, então eles perdem a voz fica muito fraca, mas mesmo assim eles conseguem repousar e conseguem continuar a sua ministração. Sobre o meu trabalho com esse público, o meu trabalho na voz artística e também com os ministros é ajudá-los a ter mais as pregas vocais mais saudáveis, tanto para essa questão das doenças envolvidas e para tirar essa inflamação, porque eles chegam já com a prega vocal muito inflamada, então eu tenho que entrar com medicamentos, eu tenho que ajudá-los também tratando todas as outras doenças que podem também estar interferindo, tanto também com a alimentação, né, dos ministros.
Quem é do gospel sabe que crente gosta de comer. A gente adora comer. Come fora de hora, adora um cafezinho, salgadinho, tudo que não pode. Do mesmo jeito são os ministros e o Ministério de Louvor. Eles comem muito, tem muita confraternização, então sempre tem mais refluxo do que a população comum, porque se alimentam muito mal. Então, meu trabalho também é esse, tratar essas doenças, orientar a alimentação, orientar posturas, né, quanto à escolha do repertório. Até isso eu aconselho lá no meu consultório. O Ministério de Louvor, a escolha do repertório, escolher as músicas corretas para começar o louvor, enquanto as pregas vocais estão ali, ó, dormidinhas e precisam acordar. Então, assim, é um prazer para mim cuidar do Ministério de Louvor e de tantos ministros, né, que são homens de Deus e que nos ajudam muito. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, você que está com a sua voz fraquinha, você mulher que está com a voz aí cansadinha no final do dia, vai lá me ver, tá bom? Para eu ver essas pregas vocais, ajudar você. Você, ministro, não desista da sua voz e cuide da sua voz. Deus, ele faz muitas coisas a nosso favor. Ele cura, ele faz muitas coisas, eu tenho certeza disso. Mas ele usa também pessoas que são escolhidas por ele para tratar de vocês e ajudar vocês a terem uma voz muito melhor e que possam estar sempre com a voz forte, firme, para louvar, para pregar e nunca deixar de fazer e de cumprir o seu chamado. Um grande abraço, vou deixar aqui o contato das minhas consultas. Eu faço consultas online aqui todo o Brasil e o mundo. A minha assessora Paula vai entrar em contato, aqui estão os contatos. Não esquece de entrar em contato, tá bom? E lá no meu consultório, meu espaço lá na Autovoice Medical Center, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vocês podem marcar comigo também. Eu faço todos os exames relacionados às pregas vocais e cirurgias. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço, beijo! A Autovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessa especialidade. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Autovoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.